Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Jung. Você já sentiu aquela coisa dentro de você que não some? Um vazio que nenhum sucesso, relacionamento ou distração consegue preencher? Não é só você. Esse buraco existe porque há algo que você ainda não enfrentou. E Jung sabia exatamente o que é. A verdade dói. Esse vazio é um sinal de alarme. Seu inconsciente está gritando para ser ouvido. E até você encarar o que está lá, nada vai adiantar. Pense num homem que tem tudo: dinheiro, status, uma família. Por que ele ainda se sente incompleto? Ou naquela mulher que muda de emprego, de cidade, de parceiro, mas a insatisfação sempre volta. Não é sobre o mundo lá fora, é sobre o mundo que você carrega dentro. Jung chamava isso de sombra, a parte de nós que rejeitamos, escondemos, mas que não desaparece. Ela só fica mais forte no escuro. Aqui está o problema. A sociedade ensina a tapar buracos com coisas externas. Comprar mais, postar mais, correr atrás de metas vazias. Só que isso é como jogar terra num poço sem fundo. Filósofos como Nietzsche já avisavam: quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Mas e quando você não sabe seu porquê? Aí vem o desespero. Olhe para a história. Grandes impérios ruíram quando ignoraram suas contradições internas. Pessoas também. Quantos artistas, líderes, gênios se destruíram porque não olharam para dentro? Van Gogh, Hemingway, Marilyn Monroe, talentos imensos, mas com um abismo que nada fora podia preencher. A lição é clara: fugir de si mesmo é uma receita para o sofrimento. Freud via o inconsciente como um porão de traumas. Jung foi além. É um universo de potencial. Sua sombra não é só o que você tem de pior, mas também o que você tem de mais poderoso e não usado. Um homem que nega sua agressividade pode virar um passivo crônico. Uma mulher que rejeita sua vulnerabilidade vira uma fortaleza solitária. O que você não aceita em você controla você. E não adianta fingir. Meditação, viagens, espiritualidade. Tudo vira fuga se for só para mascarar a verdade. O budismo fala em dukkha, o sofrimento inerente à vida. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até filósofos estoicos, como Marco Aurélio, batiam na mesma tecla: olhe para dentro. Dentro é a fonte do bem e ela pode jorrar incessantemente se você cavar. Mas por que é tão difícil? Porque mexe com o nosso medo mais profundo, o de encarar quem realmente somos. E se você for pior do que imagina? E se for melhor e tiver que mudar tudo? A resistência é natural. Jung dizia que a sombra é como um vizinho barulhento. Quanto mais você ignora, mais ele bate na parede. Veja o caso de um executivo bem-sucedido que, aos 50 anos, entra em depressão. Ele seguiu o script, estudou, trabalhou, subiu. Só que um dia acorda e pergunta: por que nada disso me satisfaz? A resposta está no que ele negou. A paixão pela música na juventude, a vontade de viajar, a raiva do pai controlador. Tudo foi empurrado para o inconsciente e agora cobra o preço. Aqui está o segredo. Esse vazio não é seu inimigo. É um chamado, um aviso de que há partes suas esperando para serem integradas. Jung chamava isso de processo de individuação. Tornar-se quem você já é, mas ainda não sabe. Não é autoajuda, é trabalho duro. Envolve olhar no espelho e perguntar: o que eu não quero ver em mim? E começa com pequenas coisas. Aquela inveja que você nega, a preguiça que disfarça, a arrogância que esconde insegurança. Tudo isso é material bruto. Um artista que não aceita sua sombra cria obras sem alma. Um líder que nega suas falhas vira um tirano. O caminho é claro: reconhecer, aceitar, transformar. Você não precisa fazer isso sozinho. Mitos antigos já mostravam heróis enfrentando dragões. Metáforas do inconsciente, terapia, sonhos, arte, diálogo honesto são ferramentas. Mas o primeiro passo é seu.
parar de correr, respirar fundo e perguntar: o que esse vazio está tentando me dizer? Porque até você enfrentar isso, nada vai preencher o buraco. Nem amor, nem dinheiro, nem fama. O vazio é o preço de ignorar quem você realmente é. E a solução está mais perto do que você imagina. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Carl Jung. Você já se pegou odiando algo em alguém e depois descobriu que, no fundo, era um traço seu disfarçado? Isso não é coincidência. É a sua sombra agindo. Jung dizia que o que não aceitamos em nós mesmos, vemos nos outros. E pior, aquilo que negamos passa a nos controlar. Se você acha que está no comando da sua vida, pense de novo. O político que combate a corrupção, com discursos inflamados, mas desvia verbas. O moralista que condena vícios alheios, mas é viciado em poder. O parceiro que acusa o outro de egoísmo, mas nunca pergunta o que ele sente. Hipocrisia? Não. É a sombra em ação. Quando não reconhecemos nossas falhas, elas voltam como máscaras que vestimos sem perceber. Aqui está o mecanismo. Seu inconsciente não some só porque você ignora. Ele se infiltra nas suas escolhas, reações, julgamentos. Um homem que nega sua raiva pode se tornar passivo-agressivo. Uma mulher que reprime sua sensualidade pode julgar outras por se vestirem provocantes. Freud chamava isso de projeção. Jung foi além. É uma cilada psicológica. Você vê nos outros o que não quer ver no espelho. E não são só traços negativos. Quantas pessoas enterram talentos por medo de se destacar? Um artista que abandona a pintura porque isso não dá dinheiro. Um escritor que trava diante da página em branco por insegurança. A sombra também esconde potenciais não realizados. Jung dizia que até nossa genialidade pode ser sabotada se não a reconhecermos. Olhe para a história. Grandes tiranos eram frequentemente os mais paranoicos. Hitler via inimigos em todos os lugares, porque não encarava sua própria sombra, de ódio e inferioridade. Mas também há exemplos de transformação. Nelson Mandela poderia ter virado um líder amargurado após 27 anos de prisão. Em vez disso, integrou sua raiva e usou-a como força para unir, não dividir. A diferença? Ele enfrentou seus demônios. Por que isso é tão difícil? Porque a sociedade recompensa a negação. Seja positivo, supere isso, não demonstre fraqueza. Vivemos numa cultura que trata emoções como defeitos. Mas reprimir não é curar, é adiar o colapso. Budistas sabem, a dor não desaparece quando você a ignora, ela se alastra. E o que acontece quando a sombra cresce demais? Crises. Um homem controlado, que explode num acesso de fúria. Uma workaholic que tem um burnout. O vício, a depressão, o divórcio. Muitas vezes são sintomas de uma vida não vivida. Jung chamava isso de neurose. O conflito entre quem você é e quem você finge ser. Mas há um antídoto. Autoconhecimento não é sobre se torturar com culpa. É sobre honestidade radical. Perguntar: o que eu mais critico nos outros? Quando eu já agi assim? O que isso diz sobre mim? Não para se punir, mas para se libertar. Um exercício simples. Pense em alguém que você despreza. Agora, liste 3 coisas que você detesta nessa pessoa. Será que, em algum momento da sua vida, você agiu igual, mesmo que de forma sutil? Pode doer admitir, mas é assim que a sombra perde poder. Porque quando você reconhece um traço em si mesmo, para de projetá-lo no mundo. O arrogante que admite sua insegurança para de atacar os outros. O inseguro que aceita seu medo para de se sabotar. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. Jung dizia que a sombra, Ananturisi, é como um vizinho barulhento. Se você nunca abre a porta, ele só fica mais alto. Mas se você encara, ele pode até se tornar um aliado. Sua raiva reprimida pode virar assertividade. Sua inveja, motivação saudável. Sua arrogância, autoconfiança. O vazio que você sente é o preço de ignorar essa transformação.
Mas a boa notícia é: você pode começar a mudar isso hoje. Basta olhar para dentro. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Carl Jung. Chegamos ao ponto crucial. Você já entendeu que o vazio existe porque partes de você foram negadas. Já viu como essas partes controlam sua vida às escondidas. Agora, a pergunta que decide tudo: como se tornar inteiro? Jung chamava esse processo de individuação. E não é um destino, mas uma viagem que dura a vida toda. Imagine um quebra-cabeça onde você jogou fora metade das peças porque não gostava delas. Pode até montar algo, mas nunca a imagem completa. Assim funciona quando rejeitamos nossa sombra. A cura? Encontrar essas peças e colocá-las no lugar. Não para ficar perfeito, mas para ficar real. Começa com um simples, mas difícil, passo: parar de mentir para si mesmo. Quantas vezes você já disse "não me importo" quando estava ferido? Ou "estou bem" quando estava no limite? Essas pequenas desonestidades são tijolos no muro entre você e sua verdade. Os estoicos já sabiam. A mentira mais perigosa é a que contamos a nós mesmos. Mas atenção, isso não é sobre culpa. Jung era claro: a sombra não é seu inimigo. É um professor rigoroso. Aquela inveja que você sente mostra o que você deseja, mas não permite ter. A raiva que reprimiu sinaliza limites que você não impõe. Até a preguiça tem algo a dizer. Talvez você esteja cansado de viver pelos padrões dos outros. Aqui está como começar na prática: a arte da autoobservação. Quando sentir uma emoção forte, pare. Raiva, ciúme, medo. Em vez de agir ou reprimir, pergunte: o que isso realmente quer me dizer? O diário dos lados rejeitados. Escreva sobre características que você despreza nos outros. Depois, busque momentos em que agiu de forma similar, mesmo que sutil. Dialogar com a sombra. Em momentos quietos, imagine conversar com a versão de você que contém esses traços indesejáveis. O que ela diria? A história está cheia de exemplos. Beethoven, surdo, poderia ter desistido. Em vez disso, compôs suas obras mais profundas. Frida Kahlo transformou dor física em arte visceral. Não foram exemplos de positividade tóxica. Foram mestres em alquimia emocional, transformando chumbo interno em ouro. Há um mito grego que ilustra isso perfeitamente. Narciso não morre por se amar demais. Morre porque não reconhece seu próprio reflexo. Quando você finalmente vê todas as partes de si mesmo, até as mais feias, algo mágico acontece. Você para de precisar que o mundo valide quem você é. Isso explica por que algumas pessoas encontram paz em situações caóticas, enquanto outras vivem em guerra interna, mesmo com tudo perfeito. Não é sobre circunstâncias, é sobre integridade. O monge em seu templo e o artista em seu estúdio compartilham o mesmo segredo. Conheceram a si mesmos. Jung alertava: esse processo tem momentos dolorosos. Você vai descobrir coisas que preferia não ver, mas também encontrará potenciais adormecidos, paixões esquecidas, forças que nem sabia ter. É como limpar um velho sótão. No meio da poeira, você acha tesouros familiares. O vazio que você sente era seu eu tentando chamar sua atenção. Cada vez que você escolhe enfrentar a verdade, em vez de tapar o buraco com distrações, algo dentro se acerta. Não é felicidade constante, é algo melhor: a autenticidade. No final das contas, a grande ironia é esta: quanto mais você aceita suas imperfeições, mais completo se torna. Quanto mais reconhece sua humanidade, mais livre fica. O vazio nunca foi sua sentença, era seu convite. Agora, a bola está com você. Jung deu o mapa. Os grandes pensadores confirmam o caminho. O resto é com você. A questão que fica é simples: você está pronto para se tornar quem realmente é?